Olá, querida igreja de Nova Vida, boa noite, graça e paz da paz de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Ainda em isolamento social, digo ainda porque eu creio na mudança, eu creio que Deus é poderoso para fazer muito mais além do que pedimos ou pensamos. Enquanto isso, nós estamos fazendo essas gravações, esses vídeos, fazendo a live. Eu creio que Deus ele está ouvindo o nosso clamor, por isso a gente continua firmes no propósito da oração de 21 dias de Daniel, orando pela igreja, orando pelos propósitos, orando intensamente por esse momento que nós estamos vivendo, para que a intervenção divina aconteça. Quero dizer que o meu telefone continua ligado o tempo todo. Se alguém quiser conversar, se alguém quiser, se estiver precisando de orientação, ajuda espiritual, é só ligar ou mandar mensagem pelo WhatsApp. Nós estamos criando uma rede de apoio para dar atenção devida à igreja nesse período de tantas situações acontecendo ao mesmo tempo. Querido, mantenhamos a fé, a esperança, a confiança em Deus. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem, então a gente confia na palavra do Senhor. Então gostaria de deixar hoje uma mensagem que está em Salmo de número 11, verso 3, prepare a sua Bíblia, para que você possa acompanhar. Eu quero falar sobre fundamentos da fé. Nós temos que ter uma base sólida. Salmo de número 11, verso 3 diz: quando os fundamentos estão sendo destruídos, que pode fazer o justo? Os nossos dias, como eu disse no início da nossa conversa, são dias difíceis, de crise, e ninguém tem dúvida disso. Vemos dias de ansiedade, crise ética, política, moral, financeira, insegurança por conta do coronavírus. Mas surge uma pergunta: o que fazer? Como viver em tempos de crise? E uma das respostas que eu encontro no Salmo 11 é viver pela fé e não pelo que se vê. É difícil, querido, olhar para esse Salmo e determinar o contexto histórico desse Salmo. Sabe que foi escrito por Davi e que ele estava fortemente sendo perseguido nesta data. Davi foi um homem muito experimentado no sofrimento. Viveu sob muitos perigos e sabia, por exemplo, o que é padecer injustas perseguições. Davi, fugindo do rei Saul, ele teve que se refugiar no deserto por aproximadamente 10 anos. Não fosse a graça e a misericórdia de Deus e a amizade dele com Jonatas, filho de Saul, um homem segundo o coração de Deus, provavelmente teria sucumbido ao deserto. Querido, Davi, após tornar-se rei, ele sofreu muito, passou por muitas adversidades, mas ele aprendeu em cada momento que viveu. Ele cresceu, ele amadureceu. E a crise descrita aqui no Salmo de número 11, Davi não fugiu do seu posto. Ele permaneceu de plantão, confiando no Senhor para protegê-lo, e Deus assim o fez. Qualquer que seja a crise ou o problema, o Salmo de número 11 nos ensina que devemos sempre saber escolher entre o medo e a confiança. Há nesse Salmo, querido, 4 fundamentos. Neles devemos nos apoiar para vivermos em tempo de crise, em tempo de coronavírus, em tempo de incerteza. A primeira base que eu encontro, o primeiro fundamento, é o que devemos fazer. O segundo fundamento é o que o medo faz. E o terceiro alicerce é o que a igreja deve fazer. E, por último, o que Deus fará pelos seus. Vejamos, querido, cada ponto, um de cada vez. Eu vejo que em tempo de crise nós devemos fazer algo. E a pergunta é: o que devemos fazer em tempos assim? Quando a crise abateu Davi, sobreveio sobre ele, a primeira coisa que os seus conselheiros disseram foi encorajar Davi a fugir, Davi a desistir. Mas Davi perseverou no Senhor, ele confiou no Senhor. Observe o que ele diz no Salmo de número 1, no verso número 1, Salmo 11. Ele diz: do Senhor me refugio,
Como então vocês podem dizer-me, fuja como um pássaro para os montes? Apesar de todas as pessoas ao redor de Davi estarem aconselhando ele a fugir, a desistir, a abandonar, ele vai buscar força no Senhor. Queridos, Isaías 40, versículo 31 diz que no Senhor as nossas forças são renovadas. O que eu devo fazer na hora da crise? Eu devo perseverar com fé, esperança e amor. Jamais desistir. Manter-me no meu posto, adorando a Deus em espírito e em verdade, amando as pessoas, fazendo discípulos, servindo ao mundo, falando do amor do Senhor. Em tempo de crise, o que o medo faz conosco? Os conselheiros de Davi estavam assustados, com medo, quando o medo tomou conta do coração deles, vencendo-os. Eles se assustaram e o medo se tornou inimigo. Veja no verso 2. Vejam, os ímpios preparam os seus arcos, colocam as flechas contra as cordas para das sombras as atirarem nos retos de coração. Percebam o que o medo faz. Observe o que eles disseram. Eles disseram, vejam, o medo, querido, fixa os olhos nos problemas. E eles disseram mais. Os conselheiros de Davi disseram, os ímpios preparam os seus arcos. O medo, querido, remói os problemas na alma. Eles também disseram, colocam as flechas contra as cordas. O medo angustia o viver. Também os conselheiros disseram, para das sombras atirar nos retos de coração. O medo se alimenta da autopiedade. Diante da crise, face aos problemas do coronavírus, tudo que nós estamos vivendo, devemos vencer o medo com fé nas promessas e com sabedoria para agir. 2 Coríntios 4:18 diz que assim fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Em tempo de crise, o que a igreja deve fazer? Olha o que a igreja deve fazer em tempo de crise. No verso 3 diz, faz a pergunta mais uma vez, fazendo a pergunta para você mais uma vez. Quando os fundamentos estão sendo destruídos, o que pode fazer o justo? O que o justo pode fazer quando os fundamentos estão sendo destruídos? Simples. Os justos se unem para reconstruir os fundamentos. Foi por isso que Davi não fugiu, que não aceitou os conselhos errados de seus conselheiros. Ele sabia que neste momento ele deveria permanecer para reconstruir os fundamentos. Aquilo que estava sendo destruído, ele tinha que se levantar para preservar e reerguer. Você está entendendo? Em tempo de crise, o último ponto que eu quero destacar para você é o que Deus fará. Quando olhamos ao redor e vemos os problemas, mas quando olhamos para cima, para Deus, pela fé, o Senhor soberano sobre tudo, sobre todos, nós encontramos resposta para as crises e solução para os problemas. Devemos olhar para o Senhor. Observe o que diz o Salmo de número 11, verso 4. Diz, o Senhor está no seu santo trono. O trono do Senhor está nos céus. Os seus olhos estão atentos e as suas pálpebras provam os filhos dos homens. Porque o Senhor é justo e ama a justiça e o seu rosto olha para os retos. O Senhor nunca deixa de ser soberano sobre todas as coisas, cuidadoso e justo. Sigamos nesta noite com fé, esperança e amor. Se apegue às promessas de Deus e viva para a glória de Deus, querido. Salmo 11:3. Eu quero terminar com essa pergunta. Diz, quando os fundamentos estão sendo destruídos, o que pode fazer? O que eu posso fazer? O que a igreja pode fazer? Nós podemos agir com fé. Nós não podemos recuar. Não podemos fugir. Precisamos reconstruir os fundamentos da fé. Eu, você, a igreja de Nova Vida, devemos prosseguir no cumprimento da missão de Cristo para cada um de nós.
adorar a Deus em espírito e em verdade, amar as pessoas, fazer discípulos, servir ao mundo, seguir com fé, esperança e amor. O mundo, querido, ele precisa dos justos. A igreja nunca foi tão necessária como nesses tempos. Lutemos juntos agora pela reconstrução dos fundamentos de fé. Talvez você esteja perguntando como. Eu vejo 3 maneiras disso acontecer na vida do crente. Nutrindo a fé, a esperança e o seu amor através do estudo da palavra de Deus. Eu preciso me utilizar desse momento, do que eu recebo como palavra nesse momento, alimentando a fé e a esperança. Eu preciso servir com fé, esperança e amor aos irmãos e amigos que o Senhor dia a dia tem acrescentado em nossa comunhão. Eu preciso encontrar um lugar para mim, um lugar para você na igreja, no lugar que Ele colocou você para servir. Eu preciso estar junto aos meus departamentos, no ministério da igreja, firme no trabalho da igreja, na obra do Senhor. Eu preciso orar com fé, esperança e amor pelos pastores, pela igreja, pelos líderes, pelo avivamento da igreja. Eu preciso orar sempre, orar sem cessar. Por isso que nesta noite eu te convoco a fazer parte desse grupo que tem orado e jejuado durante todo esse tempo. Terminaremos no dia 29 o nosso período de jejum e oração, período de consagração, onde nós temos pedido ao Senhor avivamento, restauração, temos pedido a Deus o mover sobrenatural da presença dEle, e mais ainda agora, com esse tempo que nós estamos vivendo, estamos pedindo a intervenção divina. Querido, ainda estamos longe, os nossos cultos estão suspensos temporariamente, mas eu quero dizer para os irmãos que um domingo pela manhã eu estarei na igreja, atendendo na medida do possível, lógico, tomando todas as precauções necessárias, mas estaremos na igreja na parte da manhã. Sabemos, queridos, da necessidade da igreja, da necessidade daqueles que fazem parte da igreja. Então, um domingo pela manhã, eu estarei lá a partir das 8h30, atendendo a igreja, atendendo os irmãos, sabendo que o Senhor é quem nos auxilia, o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza nesse momento, no momento que nós estamos vivendo. E eu creio, queridos, mais uma vez, creio e repito, o Senhor, Ele tem a resposta que nós precisamos. A igreja precisa se levantar como intercessora. Você, membro da igreja, precisa mais do que nunca viver esse tempo, viver esse momento de restauração de todas as coisas, saber que é um tempo de despertamento para as nossas vidas. Voltaremos como igreja sabendo que o Senhor ele ajustou tudo que precisava ser ajustado. Então, querido, que esse tempo seja um tempo de despertamento para você, que a gente, com esse distanciamento dos cultos, que a gente possa valorizar mais a comunhão, valorizar mais o amor ao próximo, valorizar a adoração na igreja, valorizar aqueles que ministram a palavra no altar sobre as nossas vidas. Eu tenho certeza que esse tempo de afastamento da igreja vai servir para grandes mudanças, vai servir para um novo tempo, um tempo de ajuste, um tempo em que a igreja vai avançar mais. E eu creio nessa palavra, eu creio no que Deus está fazendo, e eu tenho certeza que vai fazer na tua vida, vai fazer na minha vida. Por isso, em nome de Jesus, eu libero uma palavra profética sobre você, dizendo, querido, que a tua fé será fortalecida e as suas forças serão renovadas. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém e amém.